Bom, hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre concentração comum para a gente revisar lá de trás e vai continuar os exercícios de molaridade. Aí vocês vão fazer atividades depois para mim sobre molaridade, tá? Então eu vou ler com vocês e vou resolver o exercício. Então vamos lá. Primeiro exercício. 1 litro de vinagre contém 60 gramas de ácido acético. Usando uma colher que tem 0,015 litros, quantos gramas de ácido acético estão contidos nesse volume? Então vamos entender. Então eu estou falando que 1 litro de vinagre vai ter 60 gramas do ácido. Então eu tenho 60 gramas para cada litro. Só que daí eu vou pegar uma colher de vinagre e eu quero saber quantos gramas de ácido vai ter nessa colher. Então, se em 1 litro tem 60 gramas, quantos gramas de ácido vai ter em 0,015 litros? Essa é a nossa pergunta. Então, o que a gente pode fazer? Uma regra de 3 simples que responda à nossa proporção. Então, aqui eu consigo montar a regra de 3. Então, vamos fazer ela certinho para a gente lembrar como faz uma regra de 3? Então, eu vou dividir a nossa regra em 2 colunas. Uma do volume de vinagre, então eu vou colocar vinagre. E a outra coluna vai ser da massa do ácido acético, então eu vou colocar ácido acético. Para a gente montar a regra de 3, eu tenho que ter a informação que é equivalente uma na frente da outra. Então, quando eu tenho 1 litro de vinagre, quantos gramas eu tenho de ácido acético? 60. Então, eu coloquei um na frente do outro, tá? Quem eu vou colocar embaixo do vinagre? Outro valor de vinagre. Quem que eu tenho aqui? 0,015. Então, em 0,015 litros, quanto que eu vou ter de ácido acético aqui na coluna? Eu não sei, é o que eu quero descobrir. Então, essa parte da minha coluna é o meu X, tá? Então, em 1 litro de vinagre, eu tenho 60 gramas de ácido acético. Em 0,015 litros de vinagre, eu não sei quanto eu tenho de ácido acético e é o que eu quero descobrir. Então, assim a gente consegue descobrir a massa do ácido acético naquele volume, belezinha? Então, vamos fazer a regra de 3? A regra de 3 aqui, eu vou multiplicar cruzado. Então, 1 vezes x, igual 0,015 vezes 60. Vou pegar outra caneta para a gente fazer aqui do lado. Então, eu vou fazer 60 vezes 0, dá para ver? Opa, perdão. 60 vezes 0,015. Então, vamos lá fazer a nossa multiplicação, tá? Então, vamos fazer a do zero primeiro. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 0, 0. Pula uma casa. Perceba que eu estou esquecendo a vírgula, tá? A gente vai voltar nessa vírgula aqui só lá no final. 6 vezes 5, quanto dá? Ó, vamos pensar assim, ó. Um número aqui na multiplicação que eu sei fácil, o 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Agora é 5 vezes 6. Então, mais 5 vai dar 30. Tá vendo? A gente pode usar a lógica para conseguir a resposta mais rápido. Então, 30. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 6 vezes 0, 0. E 6 vezes 0, 0. Agora a gente soma tudo. 0, 0, 9, 0 e 0. Agora sim a gente volta lá na vírgula. Quantas casas depois da vírgula tem aqui? 1, 2, 3. E aqui, nenhuma. Então, eu tenho 3 casas, eu vou ter que manter essas 3 casas. Então, 1, 2, 3 casas. Então, vai dar 0,9, tá? Deixa eu localizar. 0,9 o quê? Gramas. Tá vendo que tá na coluna do ácido acético, que é em gramas? Então, nós respondemos a nossa pergunta. Olha que belezinha. Se em 1 litro eu tenho 60 gramas, em 0,015 litros eu vou ter 0,9 gramas de ácido acético. Fácil.
Então, essa é uma atividade que não envolve a concentração exatamente, mas envolve as noções de massa e de litro e as quantidades que são concentração, mas sem pedir a concentração nesse caso. O que ele está pedindo é a massa de ácido acético num determinado volume de vinagre. E a gente consegue fazer isso usando a lógica, usando a nossa proporção, que é a regra de 3. Belezinha? Agora vamos para o outro exercício. Então vamos lá. Exercício número 2 agora. Então vamos ler ele primeiro. Então, uma solução de ácido sulfúrico foi preparada misturando-se 33 gramas em 200 ml de água. Ao final, obteve-se um volume de 220 ml. Aí vem a perguntinha: calcule a concentração em gramas por litro e em mol por litro da solução. A informação adicional: massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Então vamos voltar no nosso exercício para a gente entender o que a gente tem de informação? Então vamos pegar os dados do exercício. Dados. Então vamos lá. Uma solução de ácido sulfúrico foi preparada misturando-se 33 gramas em 200 ml. Então eu peguei 33 gramas de ácido sulfúrico. Vou colocar aqui. Massa de ácido sulfúrico. Quanto é? 33 gramas. Volume de água, uma solução de 200 ml de água. Volume água. 200 ml. Ao final, obteve-se um volume de 220 ml. Vamos entender isso aqui? Por que está falando do volume final? Porque quando eu vou lá e adiciono um pouquinho de ácido sulfúrico na água, o volume que eu tinha de água vai se manter? Não, ele vai aumentar um pouquinho. Então, se eu coloco, por exemplo, leite e coloco Toddy no meu leite. Então, eu fui lá e coloquei o leite. O que acontece com o volume lá no meu copo quando eu adiciono o Toddy dentro do copo? Vai subir. Então, a água vai aumentar. A água não, no caso é o leite. O leite vai aumentar o seu volume. Aqui também vai acontecer. A água, que era 200 ml, a hora que eu adiciono os 33 gramas de ácido sulfúrico, vai ter seu volume alterado. Ele vai subir para 220. Então, esse é o volume total, o volume final. E o volume total é 220 ml. Aí ele está pedindo para calcular a concentração em grama por litro e em mol por litro. Então, ele quer saber a concentração em grama por litro e em mol por litro. E ele deu uma informação para a gente. Ele falou que a massa molar do ácido sulfúrico é igual a 98 gramas por mol. Então, agora a gente vai fazer a nossa continha. A gente tem os dados do exercício e a gente tem cada um separadinho e nós temos a nossa pergunta. Então, vamos resolver esse exercício? Deixa eu colocar ele aqui para cima e a gente resolve ele aqui embaixo. Então, vamos lá? Então, vamos primeiro calcular a concentração em grama por litro? Vamos lá? Então, se eu quero calcular a concentração em grama por litro, eu preciso do valor do grama, que é a massa, e do valor de litro, que é o nosso volume. Para eu calcular a concentração em gramas por litro, eu preciso da massa. A massa é a massa de quem? É a massa do nosso soluto. Quem é o nosso soluto nesse caso? É o ácido sulfúrico. Ele foi misturado com a água. A água sempre é o nosso solvente, tá? Então, o ácido sulfúrico é o nosso soluto. Então, é o H2SO4. E o volume aqui, o litro? Dentro da concentração comum, o nosso volume é o volume total. Então, é o volume da solução. Quem é a solução? É o ácido sulfúrico mais a água. O volume total do ácido sulfúrico mais a água foi dado? Foi sim. Então, vamos lá pegar os valores? Qual é a massa do ácido sulfúrico que eu tenho aqui nos meus dados? Massa de ácido sulfúrico, 33 gramas. Então, eu tenho esse valor. E a massa e o volume total da minha solução do ácido sulfúrico depois junto com a água?
O volume total é 220 ml. Só que aqui, o nosso ml não tá igual aqui, que é litro. Então, eu vou ter que fazer a transformação da unidade de medida. Então, eu vou transformar ml em litro. Para transformar ml em litro, basta dividir por 1000. Então, vamos lá. 220 dividido por 1000. Para fazer essa transformação, vamos usar a regrinha de andar com a vírgula para a gente entender? Vamos lá, ó. Meu número é o 220. Esse é o valor. E eu vou dividir por 1000. Primeiro, o número 220 não tem nenhuma vírgula aparente ali, mas caso eu queira colocar ela sem mudar o meu número, aonde ela vai estar? Então vamos ver as possibilidades? Se eu colocar uma vírgula aqui, eu vou mudar meu número, ele vai virar 0,220. Se eu colocar uma vírgula aqui, ele vai virar 2,20, mudou meu número. Se eu colocar ela aqui, virou 22,0, mudou meu número. E se eu colocar ela aqui? É 220. Então, aonde está a minha vírgula que não está aparecendo? Aqui. Essa é a localização da nossa vírgula. Agora, nós vamos dividir isso daqui por 1000. Quantos zeros tem o 1000? Deixa eu pegar a caneta vermelha de novo. Nós temos 3 zeros. Eu vou andar, então, com a minha vírgula 3 vezes. A mesma quantidade de zeros, eu vou andar com a vírgula. Como é uma divisão, eu vou andar 3 vezes com a vírgula, diminuindo o número, porque na divisão o meu número diminui. Então, eu vou andar para a esquerda do meu número, tá? Então, eu vou andar 3 vezes para a esquerda. 1, 2, 3. Então, a minha vírgula vai parar aqui. Mas vírgula 220 não faz sentido. Então, como não tem nenhum número à esquerda, nós vamos colocar um zero aqui para completar o número. Então, quanto vai dar isso? 0,220 ou 0,22 o quê? Litros. Os dois são litros, tá? Então, eu andei com a minha vírgula, parei na terceira vez que eu andei com ela, porque eu tenho 3 zeros, e como não tinha nada à esquerda da minha vírgula, eu coloquei um zero para completar o número. Então, virou 0,220 ou 0,22 litros. Agora sim, eu tenho a massa, vamos fazer um círculo aqui. Tenho a massa, que são os 33 gramas, e tenho o volume, que são os 0,22. O que isso aqui significa? Que conta eu vou fazer? Grama por litro. Isso daqui é uma divisão. Então, eu vou pegar o valor de massa e vou dividir pelo valor de volume. Vou pegar o grama e dividir pelo litro. Então, o grama vai ser 33 e o nosso litro vai ser 0,22. Então, 33 dividido por 0,22 é a nossa concentração. Eu vou colocar aqui o símbolo de concentração. Então, a concentração vai ser igual a 33 gramas dividido por 0,22 litros. Essa nossa conta, ela vai dar 150. 33 dividido por 0,22 é 150. 150 o quê? Gramas por litro. Então, eu achei a resposta da concentração em gramas por litro. Precisei saber alguma fórmula? Não. O que eu precisei? Precisei entender a unidade de medida, que é grama por litro. Então, eu precisei entender que eu vou pegar o valor de grama e dividir pelo valor de litro. Da onde eu tirei essas informações? Do nosso exercício. Então, o valor da massa e o valor do volume. Qual o volume? Na concentração, o volume é o volume total, é o volume da solução. Então, é o volume do ácido sulfúrico junto com a água, que é a minha solução, tá? Agora a gente vai achar. Aliás, vamos colocar a resposta aqui? Então, vai dar 150 gramas por litro. Eu tô fazendo bem devagar para vocês pegarem, tá? Mas na hora de fazer o exercício, eu acho muito interessante listar todos os dados que o exercício dá, porque fica muito mais fácil de fazer depois, você não precisa ficar voltando no texto para pegar essas informações. Mas daí você pode fazer de cabeça, que eu tô fazendo passo a passo para entender cada coisa, tá? Mas no final é só dividir o valor de massa pelo valor de volume e pronto. A única coisa que a gente teve que fazer antes é transformar o ml em litro, dividindo por 1000. Aí eu ensinei como fazer isso sem precisar fazer a conta de divisão.
Belezinha? Temos o valor de grama por litro. Agora, vamos para o valor de mol por litro. Então, agora eu quero calcular o valor da concentração em mol por litro. A gente pode chamar isso de molaridade. Bom, nós temos que ter a informação de mol e a informação de litro. Então, a quantidade de matéria, que é mol, e o volume, que é o nosso litro. Então, vamos voltar nos nossos dados? Eu tenho massa, eu tenho 2 volumes. Eu já vi que o nosso volume é o volume da solução. Então, esse valor de litro aqui, eu já sei, vai ser 220 ml. Quanto dá isso em litro mesmo que a gente calculou? 0,22 litros. Então, eu já tenho o nosso volume. Mas, vamos analisar para ver se esse volume é o que eu vou usar? Bom, o que eu estou querendo? O valor de mol por litro da minha concentração, da minha solução que está preparada. Qual é o valor de mol que eu tenho aqui? Eu não tenho. Qual é a única informação que eu tenho? É que vai ter de ácido sulfúrico 98 gramas por mol. Vamos entender isso daqui? 98 gramas por mol significa o quê? Que em 1 mol é igual a 98 gramas. 1 mol de quem? De ácido sulfúrico. Então, se eu pegar 1 mol de ácido sulfúrico, esse 1 mol, a massa vai ser igual a 98 gramas. Então, cada mol tem 98 gramas. Beleza, então eu sei que cada mol tem 98 gramas. Tá, só que eu peguei para preparar a solução 98 gramas de ácido sulfúrico? Não. Quantos gramas de ácido sulfúrico eu peguei? 33. Então eu não peguei 98 gramas, ou seja, eu não peguei 1 mol só. Então esse valor de mol não pode ser 1, porque não foi esse valor de massa que eu peguei. Qual foi a massa? 33 gramas. Então vamos primeiro de tudo calcular quantos mols tem em 33 gramas, que daí eu vou conseguir achar o valor de mol. Então, 98 gramas é 1 mol. E 33 gramas? Eu não sei. Então, vamos lá fazer a regra de 3? Então, 98 gramas é equivalente a 1 mol. E 33 gramas é equivalente a x mol, porque eu não sei quanto é. Então, vamos calcular agora? Então, nós vamos ter 98 vezes x, 98x. E 33 vezes 1, 33. O 98 está multiplicando o x, eu passo para o outro lado dividindo. Então, o x é igual a 33 dividido por 98. Vamos ver quanto vai dar? Bom, então eu vou ter que fazer 33 dividido por 98. Isso vai me dar um resultado de 0, aproximadamente, né? 33 mols. Então eu sei que no volume que eu peguei, que na massa que eu peguei de ácido sulfúrico, que é 33 gramas, eu vou ter 0,3 mols de ácido sulfúrico. Esse é o meu valor de mol do ácido sulfúrico, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. 0,33 mols.